pessoal. Para isso, por favor. Dizer que é um prazer renovar estar aqui novamente na UNED. Eu fui a primeira pessoa língua portuguesa da UNED. Particularmente é um prazer voltar aqui à casa e poder participar da atividade dela. Vamos tentar colaborar para que a coisa, como em outras vezes, saia de forma mais democrática, da forma mais ética possível. Contamos para isso com a colaboração de todos aqui, tá ok? Fazer um debate, uma coisa meio atropelada, todos sabendo, em função do tempo que nós tivemos, tá certo? Mas, graças a Deus, a coisa está transcorrendo normalmente e a gente espera que a gente tenha, contribua com esse debate para solidificar a democracia na nossa instituição. Vamos inicialmente expor as regras do debate. Para isso, eu vou passar para Simão, representante da ACFES, para que ele faça exposição sobre as regras que vão nortear o nosso debate. Bom dia. As regras serão as mesmas estabelecidas na unidade sede, ocorrida no dia 9. Vou fazer uma leitura aqui bem breve aqui dos procedimentos, para que deixe aqui a comunidade bem entendida aqui do sistema aplicado aqui para esse debate. Bom, nesse primeiro bloco, cada candidato terá 10 minutos para expor a sua plataforma, o seu plano, a sua proposta. No segundo bloco, serão sorteadas 15 perguntas, sendo 5 de cada segmento, 5 docentes, 5 técnico administrativo e 5 discentes. E no terceiro bloco, os candidatos farão 2 perguntas se revezando. Então, nesse primeiro momento, a cada início de bloco, nós vamos relembrando e vamos explicando. Inicialmente, iremos fazer aqui o sorteio, que será seguido a ordem de apresentação ao professor Pinheiro. O microfone sem fio, por favor, quem está aí na organização, dá uma ligada aí. Ok, obrigado. Som. Bom dia. Eu sou o professor Francisco Fernando Pinheiro, postulante do cargo de diretor-geral do CEPET, e gostaria de saudar a toda a comunidade cajazerense, principalmente aos docentes, pela abertura do semestre letivo, aos administrativos, aos discentes, às autoridades aqui presentes, aos postulantes, professor Romo, professor João Batista, ao professor Francisco Maia de Oliveira, recém-eleito diretor da Escola Agrotécnica de Souza, as instituições que estão promovendo o debate, o GRETEC, a Associação e o Sindeste. Eu quero aproveitar também para saudar aos meus irmãos de ordem, ao capítulo de Demolê, às filhas de Jó, e também ainda movido pela energia do amor de mãe, parabenizar as mães que aqui estão no auditório. E também gostaria de frisar nesse momento político, mesmo não estando presente, o nosso benemérito deputado Edno Tavares, mentor do processo de constituição desta unidade de ensino. E também quero nesse momento declarar todo o amor que eu tenho por Cajazeiras, porque aqui fiz um curso de especialização na área de educação ambiental na UFPB e também me sinto
como filho de Cajazeiras, com relação a esse polo de desenvolvimento, esse polo de cultura. Eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte de sua história. Por que o professor Pinheiro lançar a sua postulação, a vontade de postular a direção geral do CEPER? Porque eu gostaria, realmente, nesse momento político, que nós tivéssemos uma instituição para todos, não uma instituição de privilégio para alguns. Gostaria realmente de ter uma instituição democrática e não uma instituição excludente. Enfim, por uma escola que realmente pregue a justiça social e contribua conforme os seus objetivos em formar cidadãos técnicos capazes de enfrentar o mercado de trabalho. Então, eu sou o professor Pinheiro, eu sou lotado na coordenação de tecnologia ambiental e leciono as seguintes disciplinas. Sou professor de solos, informática básica, políticas ambientais, projeto de educação ambiental e entre outras disciplinas. Eu tenho a seguinte formação, para quem não me conhece. Eu sou técnico em agropecuária, tecnólogo em cooperativismo, licenciado em ciências agrícolas e tenho especialização na área de educação ambiental e de administração escolar. Por isso, eu me sinto entre os 3 candidatos muito confortável com relação a gerir a nossa instituição, porque tenho a capacitação na área de administração escolar. E nos meus 20 anos aproximadamente de Serviço Público Federal, eu passei 12 anos na Agrotécnica de Souza e que me sinto nesse momento muito orgulhoso pela presença do nosso diretor. E lá, quando estive contribuindo também com a história que constitui a vida do serviço público, eu fui coordenador da área de agricultura, zootecnia, cooperativismo, por 8 anos. Também fui diretor adjunto pelo período de 4 anos e em dezembro de 94 eu fui transferido para o CEPEP, onde estou até os dias atuais. Lá eu fui membro da comissão de licitação por aproximadamente 2, 3 anos e presidi várias comissões internas e membro de outras. Também participei da construção da oficina de reciclagem da área de tecnologia ambiental. Então, gente, baseado nessas experiências administrativas e social, estou submetendo o meu nome para esta comunidade, desta UNED, também da nossa sede, a postular o cargo de diretor, baseado nos seguintes eixos temáticos: ensino, pesquisa, extensão e gestão. No ensino, todos nós sabemos, Cajazeiras não vai fazer diferente, porque já tem tradição na história milenar da educação brasileira, onde aqui realmente, pelo seu calor, pelas suas condições, realmente forma cidadão para enfrentar a vida e o mercado. Então, nós temos proposta para ensino, proposta de um ensino de qualidade para que seja equacionada a era globalizada. Então, para a questão do ensino, nós temos que ter capacitação para docentes, para administrativo e também contextualizar o aluno nesse cabedal de experiência, de know-how, de tecnologia, para que ele possa realmente ser capaz de enfrentar o mercado de trabalho. Na parte de pesquisa, a pesquisa é um ponto fundamental para qualquer instituição de ensino. A pesquisa é o motor que move o mercado. Então, ampliar, através da extensão, as nossas parcerias. Então, Cajazeiras não vai fazer diferença, também vai seguir desses eixos temáticos como realmente uma instituição que vai brilhar no mercado de trabalho e na vida de cada cidadão. E a parte de gestão, gente, chegou a hora, Cajazeiras, chegou a hora de dar seu grito de independência, seu grito de liberdade, porque realmente a unidade de Cajazeiras fica muito difícil de ser administrada a quase 500 quilômetros de distância. Então, minha proposta para a UNED de Cajazeiras é lutar
para conseguir a sua autonomia administrativa, financeira, para que ela possa caminhar com seus pés, para que ela possa ter solidez, para que ela possa realmente ser uma instituição como outra qualquer. Então a comunidade interna, a comunidade externa, os políticos, enfim, todos esses momentos devem se irmanar pela luta, pelo desenvolvimento, enfim, para a libertação, para esse corte umbilical desse ligamento de João Pessoa a Cajazeiras, apenas na questão de autonomia, mas com certeza seremos grandes parceiros. E nesse projeto eu me coloco à disposição de toda a comunidade cajazeirense, se o diretor for de lutar, de ter realmente consistência e mostrar à comunidade servetiana que realmente Cajazeiras deve ter esse sentido, deve ter essa amplitude. Então eu tenho essa proposta como meta principal. Também gostaria muito de tecer as propostas relacionadas à nossa sede e estender também a toda a nossa comunidade. Em contato com vários alunos, não está elencada no elenco de prioridade do nosso plano, mas em contato com o aluno previamente, eu acho também que para contemplar o alunado, Cajazeiras, como é polo, limite, área de limite com Ceará e Rio Grande do Norte, gostaria de, como gestor, mesmo lutando pela sua autonomia, de Cajazeiras ter uma casa de estudante para que os nossos alunos que desloquem das cidades circunvizinhas tivessem o seu apoio. Ou tipo internato, semi-internato, para que o aluno realmente tivesse essa oportunidade de ter uma educação mais acompanhada. E também fomentar a necessidade do nosso aluno ter o acompanhamento de uma orientação educacional, de um psicólogo, enfim, nosso aluno tem uma faixa etária que precisa realmente de um acompanhamento. Eu não vejo a preocupação dos gestores, das pessoas que aqui estão dirigindo essa instituição temporariamente, a preocupação com o bem-estar social do nosso alunado. Essa é a minha vontade e peço a Deus que nos ilumine e que realmente o nosso CEFET tenha um nome que possa realmente despontar no ensino, como celeiro, como formador de opinião, realmente uma escola de base, uma escola que tenha a sua relevância no mercado de trabalho. Muito obrigado. Antes da oportunidade de passar a palavra para o pastor Ron, nós pedimos a alguém da casa que, por favor, providencie mais uma urna e os papéis que se deixem as perguntas, ok? Ok. Dando sequência ao debate, passamos agora a palavra para o professor Romulo. Bom dia a todos os estudantes, alunos e alunas, professores e professoras, técnicos administrativos, quiçá no futuro em educação, dada a batalha que a gente trava, as entidades presentes, ao professor Pinheiro, ao professor João Batista. Inicialmente devo colocar que estou tratando com um público de estudantes, na sua maioria. Percebo alguns professores, alguns técnicos administrativos. Então é preciso colocar com urgência, e isso é o dever de todo professor, o porquê dessa lição. Muitos estão chegando agora, primeiro dia de aula, ou de vinda à instituição, e não tem ciência de por que está havendo esse debate, por que amanhã nós vamos eleger o diretor-geral do CEFET Paraíba. Vamos eleger porque há um ano atrás houve uma eleição com mais amplo debate, inclusive a nossa entrada em sala de aula dos candidatos. E o que ocorreu há um ano atrás nessa eleição? Nós tínhamos 3 candidatos. E como ficou a composição na hora, depois da votação? O primeiro, mais votado, foi o professor Almiro, o segundo foi Rômulo, fui eu, e o terceiro foi o professor Paulo de Tarso. Muito bem. Recentemente, há um mês e pouco atrás, o professor Almiro renunciou à direção do CEFET Paraíba. Com 2 dias depois, o professor Paulo de Tarso, que foi o terceiro, foi indicado para ser o diretor pro tempore do CEFET Pará. E da lista tríplice, então, só ficou o meu nome.
Algumas pessoas que não conhecem como funciona a nossa instituição de legislação chegaram a pensar, então tu vai ser o diretor. Não, não é assim. No nosso estatuto reza que quando há vacância, o diretor da sede, com o eventual substituto, que é o Varela, fica por 90 dias até promover uma nova eleição. Muito bem. Mas no imaginário coletivo, de que não compreende os trâmites da legislação, entendia que eu seria naturalmente o diretor do Cefet. Eu estava em Brasília quando o professor Almírio me ligou para comunicar da renúncia. E de lá, com a chuva de telefonemas, perguntando se eu ia ou não disputar do processo. Principalmente porque esse seria, ou está sendo, o quarto processo que nós disputamos. E eu tive muita dúvida. Dúvida porque também para mim seria um pouco de renúncia, né? De uma vez que a atividade que eu exerço, ela é no cenário nacional. E eu teria que deixar essa atividade para vir para o Cefet, construir um outro Cefet. Mas aí eu tenho uma habilidade muito própria, que é o vídeo. Eu acho que é de todo professor. E aí eu lembro que um dia eu saí com uma professora de história chamada Maria de Belém e fomos lá para a marcenaria na sede. E eu comecei a escutar marcenaria, fui para o almoxarifado, fui para a gráfica, fui para os professores e eu escutei muito, eu escutei os estudantes. E eu escutei as pessoas que estão fora da instituição, que se aposentaram, mas que ainda têm um compromisso com a instituição. Não aquele compromisso ganancioso de ocupação de cargo, de funções, mas o compromisso de ver um Cefet diferente do que está posto hoje no Senado. Muito bem, e aí eu tomei a decisão. Obviamente que para tomar essa decisão, eu tinha que ouvir também os companheiros do processo passado. As pessoas que apostaram na candidatura do professor Almírio, as pessoas que apostaram na candidatura do professor Paulo de Tarso. E aí houve uma sintonia de ideias, de propósitos muito grande entre o nosso pensamento, não é? As nossas propostas e as propostas das pessoas que acompanhavam o terceiro candidato na lista do tríplice passada. E aí nós pensamos, está na hora, né? Está tomada a decisão. Quem é Rômulo Gondim? Um professor da casa, não é? Eu digo da casa porque eu entendo o Cefet como uma coisa toda. A UNED, na verdade, certo? É um desdobramento do Cefet Paraíba. O Cefet Paraíba não é aquele espaço lá no Jaguaribe. Ali é um espaço onde o diretor fica. Mas o Cefet Paraíba é o que a gente chama da Casa Rosada, tá certo? Que é o núcleo de arte. O Cefet Paraíba é a Direc, antiga ex-DEMEC. Ali é o Cefet Paraíba. Cefet Paraíba é o UNED Cajazeiras. E Cefet Paraíba poderia vir ser uma outra unidade. Então, ouvir os companheiros, a decisão é essa. Vamos, de fato, participar do processo. E aí, gente, eu vou tentar resumir todo um soneto. Nós tivemos debates, que, lamentavelmente, não foi possível haver Cajazeiras, principalmente com o corpo discente, debates com todos os professores de todas as áreas, em todas as áreas da escola. A área de ciências preferimos separar. Então, só professores de matemática, só professores de química, de física, etc. E aí, tanto eu, como o Pinheiro, como o professor João Batista, os três estivemos sendo sabatinados, um a um, não era junto, não entrava um, tinha o seu tempo. Houve um debate amplo na sede. E eu me coloco assim, extremamente à vontade em vir na UNED Cajazeiras, não é? Para dizer que apostem na nossa proposta, não é? Porque eu sinto que há uma fé, uma vontade por parte da sede, né, e das demais unidades de João Pessoa de dar uma mudança. Uma mudança qualitativa, uma mudança sem radicalidade, né? Não é uma mudança no sentido de agora acaba tudo, não. Esse centro foi construído, essa instituição, essa escola, esse centro foi construído ao longo dos anos, né, por muita gente, não é? Enfim, deixa eu então colocar, sou um professor, não é? Tenho 19 anos de Cefet, escola técnica, né? Já fui, eventualmente, em alguns momentos, coordenador da minha área 2 vezes. Sempre fui eleito pelos meus pares, pelos professores, para representar os professores no Conselho Superior, no Conselho Diretor atualmente, sou conselheiro, que é a instância maior do Cefet, é o Conselho Diretor, sou representante dos professores.
tem uma vida inteira dedicada à instituição e, mais especificamente, àquilo que não dá visibilidade. Aquele momento do aperreio do técnico administrativo, por exemplo, que não se reenquadra por inoperância da instituição, está rolando lá à frente. Aquele gesto da construção civil de dizer, vamos descentralizar os pontos dos professores para tornar mais democrático, estamos lá à frente. Então, uma história absolutamente construída, eu diria, em 3 tripés. Democracia, não democratismo, claro. Transparência nos atos, que é o requisito básico de todo dirigente. E, fundamentalmente, a concepção de que uma instituição educacional, uma escola, ela tem que ser feita para a sociedade, para a ciência, para o saber, para a compreensão, senão de nada vale. Eu às vezes escuto alguns colegas falar, mas é muito confuso, é uma instituição que as pessoas colocam a instituição como se fosse um ente que tivesse apenas ligado ao prédio. Instituição é fundamentalmente quem a faz, o corpo de professores, de técnicos, de alunos. Isso é que é instituição, isso é que é institucional, porque são essas pessoas que constroem essa coisa chamada instituição. Essa nossa introdução do bate-papo, volta 2 minutos, é para dizer que, vejam bem, nas 3 eleições que eu participei, sempre colocado na lista do tríplice, na primeira, terceira, na segunda, segundo, na última, segundo, sempre tive voto dos estudantes, todas as vezes. E os candidatos perdiam na sua própria área. E, no entanto, nós acordamos de que a eleição fosse no dia 14 de maio para pegar a UNED de Cajazeiras absolutamente em atividade. E alguém pode dizer, mas isso é uma coisa não lógica, porque lá tem mais de 3.000 alunos, aqui não sei se deve ter um número bem menor. Mas a lógica fundamental de um processo democrático é ser transparente, é permitir que todas as forças participem desse processo de uma forma curada, científica, pensada. Não pode ser na base da amizade, companheiros. Tem que ser na base do convencimento de que é preciso melhorar cada vez mais a instituição. Renunciamos, sim, à possibilidade de ter tantos votos de João Pessoa, dos estudantes, para que Cajazeiras esteja aluno, professor e servidor na casa para decidir o futuro, não da UNED, mas do Cefet Paraíba. Muito obrigado. Nós temos aqui 3 fichas com cores aqui diferenciadas e que vão ser distribuídas aqui para os nossos colegas para que vocês possam formular as perguntas aos candidatos. Nós temos aqui na cor laranja, quem vai receber essa ficha vai ser os alunos. Com grata satisfação e retorno mais uma vez a essa casa de educação. E cada vez que aqui retorno, um realimento das minhas lembranças de quase 6 anos aqui de trabalho, onde construí aqui grandes amigos e cada vez mais procuro consolidar essa amizade que muito me enobrece. Quero também saudar aqui nesse momento os alunos que hoje chegam para o seu primeiro dia de aula e vejam que essa escola toma vida, os seus jardins ganham flores. Aos professores, aos técnicos administrativos e, em especial, às mães, pelo seu dia de ontem e o seu dia de sempre. Hoje, nos encontramos aqui para um debate entre 3 companheiros de trabalho, 3 amigos, 3 correligionários. Lamentavelmente, até costumo dizer apenas 3, porque poderia ter até muito mais diante de tantas potencialidades que temos dentro da nossa instituição. Circunstancialmente, acidentalmente, eu diria que até infelizmente, após um período tão curto de 13, 14 meses aproximadamente, temos que novamente nos degladiar com política.
Mas às vezes tem males que vêm para bem. E espero que nesse momento a gente possa, numa reflexão bastante consciente, nas propostas dos candidatos, numa imparcialidade com as pessoas candidatáveis que estão aqui, mas que, acima de tudo, julguem aquilo que é bom, aquilo que é importante para o nosso CEFET. A minha proposta, ela visa fazer um resgate do CEFET. Eu acho que o CEFET pode fazer muito mais do que o que faz. Eu me lembro de uma expressão usada lá no debate da quinta-feira passada, né? Com tanta gente boa, com tanto aluno, com tantos profissionais competentes, por que é que o nosso CEFET passa por uma pequena crise? Aonde está o problema? Eu acho que nós precisamos ter coragem de dar uma parada e analisar os nossos problemas para poder dar uma redimensionada nos nossos rumos. Eu acho interessante, pessoal, nós praticamente paramos em duas circunstâncias, vamos dizer assim, para falar do nosso CEFET, para pensar o nosso CEFET, para ter propostas para o nosso CEFET. Um deles é nos momentos das greves dos servidores públicos, que voltamos para o interior do CEFET e até mesmo entre nós, começamos a discutir políticas entre nós. Passada a greve, tudo volta ao normal, vem aquilo, as providências que são de ordem externa se tomam, mas internamente parece que ele continua com um paciente com febre e tratando a febre desse paciente no termômetro, com uma pedrinha de gelo do lado do termômetro, controlando a febre no termômetro. O segundo momento que nós usamos é quando existem campanhas para diretores. Quantas propostas boas existem, hein? Eu espero que um dia, diante de tantas propostas, oxalá não possamos chegar como um determinado CEFET próximo da gente, que chegou a ter 11 candidatos a diretores, dos quais 7 concorreram. Está na hora de grampear essas cartas de boas intenções, planos de trabalho, colocar no liquidificador e ver o que é importante para o CEFET, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós temos dados que é preciso a gente refletir muito sobre esse momento que nós passamos no CEFET, pessoal. Não é equipamentos, não são simplesmente professores competentes, não é também alunos ávidos de aprender que faz essa máquina de educação funcionar. Mas precisa de motivação, precisa de diretriz, precisa de planos, precisa de visão de futuro. Isso nós precisamos retomar no nosso CEFET. Então nós temos alguns dados que são bastante interessantes, que servem de reflexão e que nos posiciona a querer, quando eu coloco o nome conciliação no meu plano de trabalho, é juntar forças, é juntar ideias ecumênicas, pluripartidárias, para nós pensarmos no CEFET que queremos e no CEFET que essa sociedade aí precisa. Nós precisamos, com muita responsabilidade, com muita força de vontade, repensar isto. Uma instituição que tem um pouco mais de 3 mil alunos e 600 servidores, essa relação de 5 alunos por servidor, precisamos refletir sobre isso. 3 mil alunos, 300 professores, 10 alunos por professor, precisamos refletir sobre isso. Uma instituição que tem uma folha de pagamento anual de quase 30 milhões, dividido pelo número de professores de por mês, dá um valor per capita que para o governo poderia até pensar em fazer uma privatização muito mais fácil, porque eu acho que nós estamos improdutivos. E precisamos produzir mais, porque essa escola é mantida pela sociedade à custa de impostos. Então essa reflexão que eu proponho fazer sobre o nosso CEFET, interiorizarmos, termos a coragem de virar o tapete, sacudir esse tapete, e sacudir essa poeira, e começarmos a ver de outra maneira, e saber o quanto cada um de nós somos importantes nisso. Eu não falo, caros amigos, aqui numa intenção de uma massificação desordenada e irresponsável dessa instituição com alunos. Porque se nós nos programarmos, tenho certeza que nós poderemos ter 10.531 alunos daqui a um ano, em metodologia de educação à distância, em metodologia direta, e isso tudo melhora a nossa produtividade e amplia a nossa ação social. Estou dando isso só como exemplo. Então, dentro da minha base, das minhas intenções basilares de gestão como diretor-geral, eu quero trazer a minha experiência de 23 anos de professores, de 7 anos de aluno,
de 21 anos ininterruptos de gestão, trabalhando ao longo de 4 administrações, de 4 outros diretores, e não foi simplesmente a minha participação, não foi minha de continuismo, foi sempre minha de trazer ideias novas. Eu sempre me julguei um pouco de um passarinho, às vezes, fora do ninho, muitas vezes. Sempre tive ideias próprias. Então está na hora, e dentro desse meu plano, eu vislumbro inicialmente um plano que valoriza as dimensões humanas, a começar pelo ser humano, porque não se trabalha processos sem antes ver as pessoas. E precisamos resgatar essa motivação, essa autoestima, a criatividade, essa vontade de querer, né, e de querer ser, né, e ter orgulho de ser professor do CEPET. Eu acho que nós precisamos disso, precisamos trabalhar esse lado. Então tem diversos planos, diversos tópicos no meu programa, que de um total de 132 itens divididos em valorização da dimensão humana, a parte de ensino como carro-chefe, que está na hora de nós começarmos a repensar nossos métodos, as nossas técnicas, a capacitação, as metodologias, do melhor aproveitamento das nossas potencialidades e recursos audiovisuais, tanto aqui da sede lá, como daqui da UNED, com os recursos audiovisuais que nós dispomos e com outros que poderão ser adquiridos, que venham melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 2 minutos. Na parte de pesquisas, aproximar ter uma maior proximidade com os setores produtivos, valorizando os grupos existentes e criando outros. Na parte de gestão, conforme vocês podem ver no nosso plano, muitas ações podem ser vistas, desde uma redimensão da nossa estrutura administrativa, verificando no tempo certo, a pessoa certa, para o lugar certo nos nossos cargos, que é isso que nós precisamos ter. Né? Acho que os cargos, eu diria, tem que ter as pessoas certas para os cargos, não os cargos para as pessoas. Na parte de infraestrutura, que eu chamo de projetos estruturantes, diversas ações, desde que passa de um planejamento de base, que são ações que nós precisamos fazer, com planejamento a partir das bases, pessoal. Chega de decidir a partir de cima e encontrar uma forma de fazer a nossa instituição ter um planejamento mais consolidado. Só retocando aí uma parte do ensino, retomar as ações que visam a construção de um projeto político-pedagógico sempre atualizado, para que estejamos sempre em sintonia com o mundo do trabalho, com a sociedade, porque é isso que a escola precisa ter. A escola precisa ter rumos. E esses rumos haveremos de encontrar juntos, através de um planejamento consistente, sempre permanente, porque não dá para pensar de forma isolada. Então, nas minhas ações discriminadas, assim como estão discriminadas, cada uma delas merece seu tratamento individual. Está aberto ainda as críticas, porque esse plano é um plano em construção. Né? Então, só retocando e encerrando a minha participação, eu quero dizer que o CEPET precisa ser refletido. E ele deve estar acima de qualquer ambição de projeto pessoal, seja de quem for. E que, independente dos resultados, Dom Batista ganhando, o nosso companheiro Pinheiro, precisamos somar para que esse CEPET continue a sua trajetória de glória, com dias melhores e cada vez mais servindo a sociedade. Obrigado. Convido para a pergunta oral. Professor, a pergunta será aos 3 candidatos. Bom, um momento. Quando sorteado e que alguém queira fazer a pergunta oral, você terá o tempo de 1 minuto. Bom, o que se espera do diretor-geral? Toda essa plateia que está aqui presente quer ouvir os 3 candidatos uma demonstração de segurança a respeito do conhecimento da realidade específica da unidade de ensino descentralizado de Cajazeiras. Então eu perguntaria aos 3 candidatos, como é que o senhor vê o comportamento do mercado de trabalho local, o nível de aceitação do mercado local
com relação ao aproveitamento, à absorção do técnico egresso formado na UNED de Cajazeiras. E como é que vem o desempenho do curso de agrimensuras? Gostaria que todos explicitassem e demonstrassem segurança a respeito da realidade local aqui da UNED de Cajazeiras. É isso que essa plateia quer ouvir. O professor Pinheiro, pela sequência, o senhor terá 3 minutos para a resposta. Com relação à pergunta formulada do nosso colega Cássio, se refere ao comportamento de mercado. O comportamento de mercado ele é complexo e oscilante mediante a conjuntura. Hoje nós poderemos ter um mercado que se comporta de tal forma e amanhã, pelo efeito da globalização, nós poderemos ter um mercado diferente. Então, os custos, a reforma e os custos que nós ministramos, hoje a gente pode ter um perfil, amanhã poderemos ter outro perfil. Então, todos os custos, eles são criados para atender às necessidades de mercado. Após a satisfação da necessidade de mercado, é claro que ele não vai ter mais o seu assentamento em função da ocupação, das carências. Então, se cria curso para atender às necessidades de mercado. E se fecha curso quando realmente existe saturação. Então, precisa o gestor estar sintonizado, sincronizado com o mercado de trabalho, com as empresas, com os nossos parceiros, para que realmente a gente possa lançar no mercado de trabalho curso que realmente seja dirigido para atender essas demandas, tá certo? E com relação ao curso de agrimensura, apesar de nós termos aqui a nossa co-irmã agrotécnica de Souza, que tem um curso de agricultura, eu acho que a questão de mercado de trabalho é mais uma opção, só nasce para todos, e eu acho que cada recém-formado, cada egresso, realmente deve lutar, procurar, se fazer presente, concorrendo nesse mundo competitivo. Então, eu não vejo nada de novo, eu vejo que precisamos de pessoas competentes para lutar pelos seus ideais. É isso a minha informação a respeito desta conjuntura. É variável, viu, companheiro Cássio? O professor Pinheiro já deu uma resposta absolutamente cabível, né, à pergunta do Nicásio, professor Nicásio. Agora, eu acho que o fundamental da pergunta do Nicásio é dizer o que é que pensa a UNED de Cajazeiras. Porque, na verdade, a gente tem a cultura de pensar pelos outros. Isso é muito ruim. O que torna diferenciador um processo democrático, e quando eu falo em democracia, eu não falo em chegar amanhã e votar, não. Democracia é cotidiana, é dia a dia. Qual foi a discussão que houve sobre a continuidade ou não do curso de agroindústria na escola? Qual foi a pesquisa que foi feita de mercado? Para onde sinaliza essa meta? Não sei. Talvez até exista, e vai falar o professor João Batista, que teve 6 anos como diretor, e pode até responder mais cabalmente essa pergunta. Mas me parece que o fundamental é discutir, é abrir diálogo à perspectiva. Agora, uma coisa eu digo com certeza, e não para agradar os eleitores estudantes, mas digo com convicção, que está posto no nosso programa, que é a manutenção do ensino médio. Porque o ensino médio, num estado pobre e carente como o nosso, e que pode toda a perspectiva da visão tecnológica, ele tem que ser mantido. Há uma carência educacional no nosso estado, e todos sabemos disso, e tem que ser mantido. Agora, isso inviabiliza a perspectiva da introdução de novos cursos. Uma das grandes vantagens da reforma educacional profissional brasileira, tem um monte de desvantagens, o tempo não é suficiente para abordar, a das grandes vantagens, Cássio, é da flexibilização da criação de cursos, o que ele já externou anteriormente. Agora, a grande questão é não saber disso, o problema não é saber ou não saber. A questão é implementar, é trabalhar para. O que há, na verdade, ausência, eu não quero discriminar aqui, perdão se eu falei, eu não queria dividir esse cidadão de A ou B colega, ou X ou Z,
O que falta é isso, gente, sentar com quem faz a UNED. Quem faz a UNED não sou eu que estou em João Pessoa. Quem faz a UNED é quem está aqui. E quem está aqui é professor, é técnico e é estudante. Porque aquela lógica de que o diretor sabe tudo não pode persistir. O dirigente não sabe, ele não detém todo o conhecimento, mas ele tem que ser um facilitador das relações. Nesse sentido, a minha resposta é clara. Basta pegar a legislação, né, da reforma profissional, sai um caderno diário sobre todos os cursos e possibilidades, estabelece-se uma pesquisa de mercado e vamos ter a resposta para cada um deles. Bem, em relação aos cursos da UNED, o mundo do trabalho, a sociedade, com exceção do curso de agrimensura, que por enquanto em Berna não existe mais o curso de agrimensura, essa área de agroindústria é algo que está bem afeto à Agrotécnica Federal de Souza, mas o curso de agrimensura de hoje não existe. O curso de agrimensura hoje potencialmente está hibernando. Quanto aos cursos de informática, eletromecânica, edificações, eles foram cursos que foram planejados inicialmente, né? A partir dessa luz da reforma, com exceção de eletromecânica, que nasceu junto com a escola, junto com o curso de agrimensura. Mas os cursos de eletromecânica hoje, já enquadrado a reforma do ensino, o curso de edificações enquadrado à reforma, o curso técnico de informática também enquadrado à reforma, nós temos inclusive dados que nos colocam e nos deixam até satisfeitos, né? Não só pelo modelo antigo, pela absorção do mercado de trabalho dos nossos técnicos de eletromecânica, a ponto de chegar até saturar a oferta, né? O curso de edificações se estabelecendo, o curso de informática também se estabelecendo e já temos respostas de um mercado de trabalho que reage favoravelmente a isso. Então, esses cursos, obviamente, foram criados pelos professores, planejados pelos professores, à luz dos referenciais e diretrizes curriculares. Temos o ensino médio que cada vez mais se consolida e está aí os resultados hoje na UNED, de um número expressivo de alunos que passaram no vestibular, fruto de um trabalho de professores e de aplicações que está em sintonia com as necessidades de mercado, com currículos atualizados, que apesar de estar em Cajazeiras, temos dado mostra da qualidade do trabalho que é feito aqui através dos resultados que nós temos observado. Que diga as empresas, Embratex de Campina Grande, Toalha de João Pessoa, outras empresas até fora do nosso estado, nas micro-região de Cajazeiras, que tem sentido e que tem sido beneficiado com o potencial do nosso aluno. Quanto a novos cursos, a UNED saberá, com muito juízo, que eu conheço o potencial desses professores, saber o momento certo de aplicar os cursos. Porque aqui na escola, no momento de maiores indecisões, nós definimos reforma, mudanças, até mesmo em consultas, até mesmo em voto, a gente chegou a decidir se implantava ou não determinadas decisões que tomamos. Então a UNED tem consciência desse papel. E a UNED saberá adotar, no momento certo, novos cursos, como também um curso de nível superior que se sonha. Mas um dia vai chegar na hora certa. Não há essa pressão de cima para baixo, porque nós saberemos muito bem a hora de fazer. Então, para isso, nós precisamos de planejamento. Isso é o que nós precisamos fazer, planejar juntos. Precisamos de mais tempo na escola, de um professor mais dedicado, de um professor mais compromissado, mais presente, né? Trabalhando com aquilo que pode fazer de melhor. Isso é o que nós temos que fazer, melhorar essa parceria profissionais com a nossa instituição, né? É ser CEPEP de coração que ele precisa ser, para que ele possa melhorar e cada vez mais avançar. Ele tem muito o que fazer. A próxima pergunta para todos é do estudante Adriano. Ele gostaria de formular a questão oralmente. Adriano, por favor. Bom dia a todos. Pergunta para todos, né, como eu falei. Essa pergunta é baseada nas dificuldades que passam na turma do técnico informático, eu faço parte de uma delas, na pioneira, com respeito à burocracia, né? Pode falar isso? Digamos assim, dada a legislação,
digamos assim, da direção-geral do CEPET para com a UNED aqui de Cajazeiras, né? E segundo exemplos aqui de computadores que seriam aqui para a UNED de Cajazeiras, e ainda estão, né, até hoje, desde que eu comecei o curso, eles estão até hoje lá, esperando uma liberação do transporte, né? Essas são as informações que eu tenho. Essa é uma burocracia que eu queria saber, como poderia ser resolvida com a preocupação que tem essa direção lá, digamos, como falou aí, a 500 quilômetros. Conclua, Fernando. Não só essa, qual a resolução que vocês têm para isso, né, para essa burocracia? Na sequência, professor Pinheiro, por favor. Eu gostaria de informar ao nosso Adriano que precisa, no gestor, vontade política de querer resolver os problemas, certo? Mesmo sabendo de limitações de recursos, sabendo que determinados bens ou insumos passam por um processo de licitação, mas mesmo assim, o bom gestor é aquele que prima, principalmente para as condições de favorecimento do processo de ensino-aprendizagem. Não adianta você ter professor administrativo capacitado e não ter os insumos necessários para realizações das práticas, que realmente vai dar condição de lançar o aluno no mercado de trabalho com grau de competitividade, certo? É isso que nós gostaríamos de informar. Se eleito for, com certeza, a questão de insumos e de capacitação e de atender às solicitações básicas e emergenciais, tanto a comunidade sede e a nossa UNED, se o projeto de autonomia não passar, com certeza deverá ter um tratamento muito mais especial. Existe de fato, amarras dentro da burocracia do serviço público, e tem algumas que são absolutamente difíceis de tratar, porque é uma legislação que lhe obriga, lhe condiciona os dirigentes, os gestores a cumprir esses papéis. Agora, existem amarras que são mais profundas, e aí eu vou ter a clareza, né, e a humildade de dizer que não sei se isso acontece na UNED de Cajazeiras, mas na sede, eu nunca fui professor aqui na UNED, né, mas na sede a gente percebe muito isso. Né? Há uma cultura em relação à máquina burocrática que ela ultrapassa dizer se o computador veio ou não veio e por que é que não vem. É a cultura dos cargos. Olha, essa instituição que vocês fazem parte, ela tem 95 anos de idade. Eu conheço essa instituição, certo? Muito bem. Mas a cultura de ocupação de cargos, de permanência daqueles cargos, leva a máquina a entravar. Você está entendendo? Às vezes não é maldade do colega A, B, C ou D, não. Mas essa cultura de estar e saber que permanece, que na outra eleição só faz mudar de posição, e que na outra muda de posição, mas permanece a mesma, isso cria entraves. E a máquina burocrática, que já é entravada por natureza, por conta da legislação do serviço público federal, se torna mais entravada ainda. Colocando em pratos limpos e muito claros, o que eu acho que há de necessário na instituição é transparência nos atos, diálogo, democracia. Esses elementos são fundamentais e eles ajudariam muito a desatravar esses nós burocráticos. Tá? Os da máquina não, temos dificuldade. Tá? Mas esses nós que são desatáveis, esses nós podemos fazer. Adriano, eu vejo com amplas possibilidades, né, a chance de diminuir essa burocracia. Você, como aluno do curso de informática, assim irá entender, preocupado com o marasmo, além de então com que se toma as providências, é porque você vê de perto as necessidades que o seu curso precisa. Apesar de que no passado se foi tomada providências. Eu diria que nós chegamos aqui a ter computadores, Adriano, com plataforma melhor do que a da sede, há uns 2 anos atrás, quando se lançou a AMD de 530 MHz, 128 MB ou 64 MB de memória. Chegou a ser até superior.
Eu sei que, infelizmente, a burocracia na aquisição de material, isso realmente passa por um momento que precisa refletir isso. Mas a burocracia nos entrava muito. Mais especificamente sobre o curso de informática, é possível melhorar, já que hoje temos uma remanescência aí de talvez uns 20 computadores ainda de plataforma 486 que são necessários. Nós temos outros espaços aqui dentro da UNED que, por burocracia, e eu vou assumir isso, seja eu diretor ou não, ou qualquer um de nós aqui, de tomar providências, né? Porque ou a gente entra nessa LPB e fazemos verdadeiramente uma sociedade com eles, ou ela vai sair daqui. Mas nós precisamos vê-la de forma diferente, como utilizar diferente. Chega de casamento que só um parceiro se sente bem, e o outro simplesmente está perto. Então a gente tem que pensar nessas coisas, tá? Então, eu diria que é fácil. Pois não é fácil, é possível. Porque nessa história da gestão, né, a gente precisa, quando se fala, dar uma certa autonomia administrativa e financeira à UNED, não significa abdicar da UNED. Uma coisa é você abdicar, transforme-se num novo jeito. É uma responsabilidade menor para a gente, não é assim. Obrigado. A próxima pergunta do técnico administrativo é Francimar Barbosa. O mesmo vai fazer a pergunta oral. Bom dia a todos. Recentemente, aqui na escola, nós tivemos uma consulta para a direção da UNED. Eu queria saber a posição dos candidatos aí em relação à direção dessa escola. Se no caso dele ser eleito, qualquer um deles, qual a relação? Se vai ter uma nova consulta, se vai ter uma indicação, ou se o diretor atual vai continuar até o fim do mandato. Obrigado. Em ocasião de minha visita aqui ao UNED, em contato com o professor Rosselino, eu fui muito bem claro com relação a esse comportamento ético. O professor Rosselino, ele não tem mandato, ele exerce um cargo de confiança, e assim como a aliança foi quebrada pelo professor Almiro, eu acho, dentro do Estado de Direito e dentro da ética, eu acho que, inclusive eu disse para ele, que a sua atitude como gestor deveria realmente colocar seu cargo à disposição, porque uma nova era representava um pensamento do passado, do último processo. Então, eu não vejo, dentro dessa participação, desse processo de democratização, de gestão democrática, o professor Rosselino querer continuar sabendo que poderá recair sobre a minha pessoa, sobre a pessoa de Rômulo, ou até mesmo de João Batista. Eu acho, pela questão de ética, ele deve colocar à disposição o seu cargo para que a comunidade da UNED possa realmente referendar o nome que possa conduzir também pela própria gestão dos 4 anos do novo processo conjunta, se assim ela não conseguir a sua autonomia. Eu estou referindo muito à sua autonomia e gosto mais uma vez de frisar. É difícil você administrar uma unidade de ensino por telefone, mesmo sabendo que é encontro, que é empenho, que há planejamento, mas a questão orçamentária diverge os interesses. Cajazeira não vai ficar, não vai permanecer, e confiando nessa comunidade, confiando nos políticos da região, Cajazeiras vai dar seu grito de independência. Não de desvinculação, seremos parceiros, com certeza. Primeiro um pouco de história. Na eleição passada, era diretor-geral desta casa, o professor João Batista, e os candidatos, Almiro, Rômulo e Paulo de Tarso, participavam da campanha.
e nós fomos o primeiro a colocar eleição indireta para a UNED de Cajazeiras. E logo em seguida, obviamente, saiu no programa do professor Almiro, eleição direta para a UNED de Cajazeiras. Mas quem aventou, quem respondeu ao acalanto dessa comunidade fomos nós. Segundo, o que seria de bom tom para todo dirigente? Eu acho que a renúncia do Almiro, vê se vocês compreendem a gravidade. Ele cria uma vacância na Estado, na escola, ele renuncia. O que teria sido de bom tom, um gesto nobre, seria de fato os dirigentes ele colocasse seus cargos, poderiam até permanecer, mas um gesto nobre. Não fizeram, tudo bem, só 30 dias, 90 dias, tudo bem. E Cajazeiras, como tratá-la? Veja bem, em Cajazeiras houve um processo de consulta à comunidade. Foi democrático, 3 candidatos participaram do processo, tá certo? Um foi eleito e tem que se respeitar este processo, correto? Então, mas quem ocupa o cargo de diretor, é aí que ele entra, a figura dele, nesse gesto correto, que eu chamo de politicamente correto, de colocar à discussão ou não, tendo em vista que mudou a direção geral do Cefet. Bom, e qual o passo seguinte? Seja qual for a posição que o professor Rocelino, como diretor eleito democraticamente, possa vir a se tomar, qualquer outro passo de substituição do diretor da UNED de Cajazeiras passará necessariamente pelo processo de consulta. E isso está posto aqui no nosso programa. Então, seja qual for, tem que ser consulta, né? Mas está muito nesse ato, nesse gesto que é correto dos diretores, não é só da UNED de Cajazeiras, de colocar à discussão dos seus cargos. Quem dá a palavra final nisso? Eu acho que muito o dirigente que está ocupando, como também a comunidade. E aí é muito cedo, me parece, para tratar dessa questão, né? Nós estamos iniciando as aulas agora, os professores estão iniciando suas atividades agora, não é? Vamos dar o tempo necessário para que as coisas se acomodem, mas tem que haver um processo de consulta. Caso o professor renuncie, aí tem que existir. Não se passa, né, não se voltaria ao autoritarismo, né, do diretor lá em João Pessoa decidir quem vai ser o diretor da sede. Não, isso não. Isso não, porque fomos nós, inclusive, que conquistamos. Talvez para quem não se lembre, a direção da UNED para haver eleições, ela foi defendida, que foi um pleito dos próprios servidores aqui da instituição e defendido por mim em João Pessoa. Isso eu defendi. Tanto é que para a UNED tem eleições e para a sede não tem. Tá? Então, a questão da direção da UNED, ela vai passar por um amplo processo de avaliação, como na minha gestão, no meu plano de trabalho, faz parte também avaliar todos os contextos organizacionais. Passa na minha cabeça, né, se eleito, até uma reformação na nossa estrutura. Eu não posso falar em ampliação de cargos, porque não é ampliando cargos que vai resolver, mas vamos pleitear até alguns, porque nós merecemos uma estrutura diferenciada com uma instituição de nível superior, e isso nos deve em alguns casos, nós precisamos disso. Quanto à questão da UNED, nessa avaliação que será feita, é preciso saber o momento certo. Passando por um processo de avaliação, né, temos que verificar todos os contextos, todas as situações, até chegar a tomar uma decisão. Há um respeito que tem que ser dado a uma instituição, que a ela foi dada a credibilidade de escolher seu diretor. Agora, se esse diretor está sendo diretor de algum, está faltando o espírito democrático, porque não pode administrar contextos. Se nós estamos num processo eleitoral para se eleger o nosso diretor, seja quem for, ele será o diretor do Cefet e todos deverão merecer respeito, apoio, até onde possível. Quando não, aí se toma então as providências e se avalia, porque não vamos manter uma coisa errada permanentemente. Então precisa passar por uma reavaliação. Então, no momento certo, como toda a escola deve se submeter, na minha ótica, a um processo de avaliação, de levantarmos todos os problemas. Se aqui continuar a ser um problema, é preciso que se dê oportunidades, erros como tentativa de acerto, né? Então, mas é preciso que se dê oportunidade. Mas na hora certa, se necessário for, passa por esse processo de avaliação e aí então nossa decisão será tomada. A próxima pergunta é do aluno Tiago Lacerda Souza e direcionada ao professor João Batista.
Ele questiona, pergunta, eu gostaria de perguntar ao professor João Batista qual o seu principal objetivo ao dirigir o Cefet-PB. Professor João. Bom, o objetivo do Cefet-PB, inicialmente, o principal objetivo é o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, ampliação da sua função social. Inicialmente, nessa minha gestão, trabalhar a parte da valorização das dimensões humanas. Isso porque eu entendo que, da forma como as coisas vêm se conduzindo, é como se nós trabalhássemos primeiro os processos e tentássemos enquadrar as pessoas aos processos. Eu acho que está na hora de nós começarmos a ver melhor a dimensão de cada um, com projetos de capacitação, com não só capacitação docente, verificando a questão dos aperfeiçoamentos, especialização, programas de mestrado para os nossos servidores, a melhoria de ambientes, reequipamento de laboratórios, sintonia com o mundo do trabalho, sincronia com processos educacionais. Então isso são algumas das minhas ações que vejo como fundamentais, mas essencialmente está focada no ensino, né? A construção de um projeto político-pedagógico para que nós possamos saber, né, ter a dimensão das nossas ações, um pensar consciente, uma organização pautada nas consultas bases, num planejamento lúcido e participativo, né, numa gestão participativa que haverei de fazer, para que a gente possa ter a dimensão do que esse Cefet de fato precisa. Então isso seja no ensino médio, seja em todos os cursos técnicos, nos novos cursos que serão surgidos, no curso de nível superior, nas novas obras que deverão surgir. Essa é uma das minhas fontes, sempre uma gestão participativa, uma gestão perto. E o compromisso de um diretor que estará presente dentro dos seus limites, procurando discutir no corpo a corpo, participando dos setores. Essa é uma das minhas ênfases do meu estilo de trabalho. Acima de tudo, com respeito ao ser humano, apelando, obviamente, pela sua compreensão, pela sua colaboração. Próxima pergunta, técnico administrativo Ivandro, vai formular oralmente a questão. 1 minuto, Ivandro. Bom dia a todos. Nossos alunos que estão chegando, sejam bem-vindos a essa instituição. Desde 95 que aqui entramos, uma cidade diferente, dos anos 60, a assistência à saúde, todos sabem, não era, hoje está um pouco melhor, mas não é tão boa, e lutamos por um plano de saúde. A instituição nós nos dispusemos a pagar integralmente, precisamos apenas da assinatura e da boa vontade da direção à época. Passados 7 anos ainda não temos. Ficaram de fazer um estudo. Esse estudo até hoje está aqui. Então eu pergunto ao professor João Batista, quanto tempo ele pretende que seja levado esse estudo, se for possível para esse plano de saúde, e se nesses 4 anos da vida, já tem 7 não deu. Professor João. Ivandro, a questão é para todos, só apenas para o professor João. Professor João, então, por favor. Bem, Ivandro, a nossa intenção, inclusive faz parte do nosso plano de trabalho, é a implantação, viabilizar estudos para a implantação de um plano de saúde. Eu diria que eu vejo com possibilidades, né, Ivandro? E eu diria que isso é um assunto para a gente tratar até com uma certa urgência, mas eu vou deixar na brevidade do tempo, mas só posso assegurar que serão providências que serão tomadas, até porque nós precisamos de alguns referenciais. Só para você ter uma ideia, Ivandro, hoje o nosso Cefet paga mensalmente R$105 mil à Unimed, descontado de nossa folha. Dentro do programa e das rubricas da instituição, você tem um pequeno valor aplicado a programas, mas são valores pequenos, que às vezes está ali aplicado ao servidor, aplicado ao aluno.
Eu andei fazendo umas pesquisas e descobri que alguns órgãos de co-irmãs de outros estados, por que é que tem um subsídio do próprio governo federal aplicado aos planos de saúde? Por que nós não temos? Então é claro que ele chega a subsidiar, não chega a pagar totalmente, mas a minha luta é para tentar ver se pelo menos a nossa contribuição mensal seja menor. Para a instituição contemplar plenamente, me parece que existem empecilhos operacionais que inviabilizam isso. Mas se pelo menos nós tivermos o subsídio do próprio governo, do órgão, que nos ajuda a manter o nosso plano, né, seja com qualquer entidade, não estou aqui rotulando nenhuma, né, ou se houver possibilidade de se criar a sua própria cooperativa de serviços médicos, que apesar de muito burocrático, mas eu sei que é possível, a exemplo de uma cooperativa de servidores do DR, das conceder, da FRAPEP, que funciona bem. Isso, por sinal, eu ainda diretor da UNED, participei de uma comissão que estudou isso. Infelizmente, os entraves burocráticos são grandes, os valores são altos, e para você poder agregar instituições que trabalham com plano de saúde, não é tão simples. Mas pode ficar certo, como é que essas outras instituições federais do sul do país estão conseguindo dinheiro do próprio governo para facilitar o plano de saúde do servidor, isso eu vou atrás, Ivan. Aí a gente vai ver se pelo menos tem um plano mais amortizado. Porque quem paga a Unimed sabe quanto é que paga mensalmente para ter um plano, né? Ok? Essas são as minhas intenções. Viabilizar estudos e realizar. Ok, professor João. Próxima questão é para todos, do professor Valmerano, da unidade 7. Sabe-se da difícil realidade orçamentária do nosso CEPED. O pouco que temos não nos é informado o procedimento de partilha. Na gestão dos senhores, assumirão o compromisso da construção de um orçamento transparente e participativo? Pela sequência, professor Pinheiro, por favor. Mais uma vez, eu gostaria de informar e de conscientizar a questão da contradição das pessoas que fazem a gestão do CEPED, justamente nessa dualidade. Então, o gestor anterior, o professor Almiro, ele apresentou uma cartilha, um plano, onde dizia que sua gestão era participativa. O que eu entendo por gestão participativa é aquela que todos os segmentos da comunidade faz parte, elege realmente meta que tem de prioridade, se discute e se realiza. Então, gestão participativa só no discurso, só no papel, na prática, nada de realização, nós não queremos ter realmente esse papel social de vir aqui a Cajazeiras e realmente disseminar essa questão de gestão participativa, de gestão democrática. Nós queremos concretizar através de prática, através da comunidade, de realmente de dar destino à questão orçamentária, até mesmo baseado na questão da LDO. E isso será, com certeza, um ponto que, eleito, saberei discutir com todos os segmentos. Pode ter certeza disso. Para agilizar, né? Orçamento. O orçamento da escola, de fato, bastante curto, não é? Boa parte com a folha de pessoal e outra parte, né, você tem custeio e permite uma análise. Mas veja bem, a grande questão, eu acho que ele colocou muito bem, é você diferenciar o discurso da prática. Tem. Quando a pessoa consegue casar discurso e prática, a sua palavra deixa de ser retórica apenas. Vejam bem, é preciso dar transparência, não só nesse linguado recurso que nós temos, né? E para isso você tem a nossa página na internet, aqui com algumas debilidades, mas tem lá a geral da sede, né? Você tem que tratar essa questão orçamentária no âmbito dos conselhos, e aí nós estamos propondo no nosso programa criar um conselho de ensino, pesquisa e extensão, que também tem a participação do aluno e do servidor, e do professor da UNED, né? Nós estamos propondo fundamentalmente o quê? A não nos limitarmos ao orçamento. Porque, companheiros, esse discurso, tá certo?
colegas professores, caros alunos, esse discurso do orçamento é extremamente curto e portanto, não dá para fazer tal coisa, ele tem uma ponta da verdade. Porque na outra ponta da verdade está a necessidade do dirigente ser um cavador de recursos. Um dirigente não tem que estar sentado em sala de ar-condicionado, tá certo? Ele tem que sair à carta. Não vou falar mal do meu ex-colega, mas não dá para estar lendo o jornal quando se discute no médio orçamento das escolas. Entende? Isso é que tem que ser colocado verdadeiro. E é essa capacidade de cavar, de buscar, de furar, tá certo? De algo que estiver atrás para o bem do coletivo, isso eu tenho carregado comigo na minha história. Então, além do orçamento posto, porque ele de fato é linguado, ele é pequeno, ele é limitado, tem que buscar orçamento nos ministérios, com a iniciativa privada, para de fato tocar o Cefet. Bem, como tem um orçamento transparente, né? Já houve tempo em que se chegava, o MEC adotava, o governo adotava critérios de mandar dinheiro para você planejar primeiro. Primeiro se mandava os malotes passados e depois se planejava. Hoje é diferente. É preciso planejar para poder ter dinheiro. Para planejar é preciso avaliar. Então é isso que nós precisamos fazer hoje. Eu acho que o nosso maior sofrimento é porque nós não sabemos exatamente quanto temos, quanto precisamos para ter um ano letivo de fato. Isso é na própria coordenação. Isso eu vou a fundo, porque nós chegamos inclusive a ter aqui na UNED uma despesa anual em torno de 620 mil reais. 620 mil reais. Quanto custa hoje um curso de mecânica anual? Qual é o custo ano aluno que você tem? Nós estamos precisando conhecer de fato essa realidade e planejar com base em dados. Sabe por que a gente sofre, gente? Porque não nos informam quanto é que a gente tem. E nossos planejamentos estão acima da realidade. Isso gera um pesadelo. Não é? Então acho que está na hora de, com base num planejamento, que eu insisto na participação, que é possível ter isso, de dizer aqui estão as rubricas. Se é para investir em equipamento, vamos dizer tanto é para cada curso, ou simplesmente se cada curso se reúne e destinam tudo para um só, isso é questão de acordo. Isso é possível se fazer. Então está na hora de ter planejamento. Planejamento é base. Tá? Planejamento é base. Para que então, nosso diretor, se tiver que ir a Brasília, não vai ler jornal por falta de argumento ou por falta de projetos. Que ele tenha muitos projetos para que não tenha tempo de ler jornal e se fazer presente nas negociações, se assim o nosso amigo viu. Então eu diria que é preciso isso. Planejar não só a conjuntura como os contextos. Tá? Isso a gente precisa ver. Isso a gente precisa fazer. Ok? Bom, a próxima pergunta é Fátima Cartacho. A pergunta será feita oral. A pergunta para o professor João Batista. Como é que o senhor se desvincula da gestão Alviro, quando no momento histórico os trabalhadores dessa instituição de ensino estavam com seus direitos, no momento de uma reunião solicitaram que não fosse encaminhada uma lista para o MEC, e na verdade resultaria em punição, o senhor se posicionou e estaria ao lado do professor Alviro se o barco afundasse, Alviro daria ajuda. Então, a autonomia, ela é construída. Era um grande momento para iniciar a construção dessa autonomia. Então, eu estendo a pergunta também para o professor Romulo e o outro candidato para se posicionar em relação à questão de autonomia. Realmente, a questão de autonomia dentro do processo de gestão, nós devemos pensar coletivo envolvendo todos os segmentos, os docentes, os administrativos, os discentes, nossos parceiros, certo? E com um grau de compromisso, de tal forma que as ações pedagógicas estejam contempladas dentro do seu contexto, para que nós possamos ter a nossa instituição fortalecida, com essa credibilidade que o mercado espera, e se esse espírito de coletividade não prevalecer
dentro dessa gestão democrática, nossa palavra está em xeque-mate com relação às nossas ações, com relação às nossas atividades, com relação ao gerenciamento e, enfim, como nós formamos cidadãos, se a gente não tiver uma postura ética relacionada à autonomia, jamais nós teremos profissionais competentes no mercado de trabalho também para gerenciar esse processo de autonomia. Eu vou ter que registrar um exemplo para ver se a gente compreende a questão da autonomia. Estou medindo um bocado as minhas palavras para não ser agressivo, obviamente, com meus companheiros todos. O primeiro curso do Cefet Paraíba de tecnologia chama-se telemática, certo? Eu, inclusive, ajudei, compus a primeira equipe de construção representando a área de ciências da humanas. Muito bem. Recentemente, uma equipe do Ministério esteve aqui, avaliando o curso de telemática, o nosso primeiro. E o que foi que a comunidade, principalmente os professores envolvidos no curso, esperavam? O reconhecimento, e aí você tem a categoria, letra A, letra B, letra C. O que foi que aconteceu? O Ministério da Educação não se posicionou, não deu a nota, o que nós esperávamos, e está em emergência. Sabe o que significa isso? E qual é o ponto fundamental para essa atitude? O corpo docente, que é incapaz, são malandros, não dão aula, não tem compromisso. Não, é excelente. O principal que postou livros na biblioteca suntuosa que nós temos na sede. Livros, companheiro. Uma escola precisa de livros. Se não está no orçamento, que se busque. Por isso, o nosso primeiro curso superior de telemática deixa de ser aprovado com letra B, quem sabe até a letra A. Mas com certeza tenderíamos para a letra B, que seria um bom conselho para o Ministério. Então, autonomia, Fátima, os dirigentes, não estou ocupando aí só a figura do Almiro, não, dos gestores. Pensar a instituição como um todo. Tinha que dar prioridade para os livros na biblioteca, não é pessoa tê-la como bela que ela é. E é bom que seja, mas ter livros para dar sustentação a um curso superior, o primeiro nosso de telemática. Então, a autonomia é ter esta predisposição de fazer ver lá na frente o que vai acontecer se não mudarmos. A questão da autonomia, eu acredito que eu quero até deixar bem claro, o fato de ter feito parte de uma equipe de trabalho, eu faço parte ao longo de 4 gestões de diretores que venham ocupando funções e sempre tive algumas ideias diferenciadas e algumas atitudes mesmo próprias, como sempre me posicionei, né? Eu, como diretor, eu sou também, antes de tudo, um sindicalizado que procuro participar de decisões. E eu torço um dia, quando a gente fala em questões de lista, de encaminhamento, que as nossas greves um dia não sejam feitas por nós servidores, e sim por uma sociedade que prima por uma escola de qualidade e que não nos deixe indefesos para decidir sozinho numa luta de espingarda contra a flecha. Eu torço por uma autonomia de um dia a instituição poder ter suas decisões tomadas, e se trata de movimentos de serviço, que não seja simplesmente em meras assembleias, mas que seja no estilo de plebiscito, com aluno participando, com professores, com servidores participando disso aí. A questão, gente, de fazer parte de um grupo de trabalho, não quer dizer que eu não tenha ideias próprias, eu não sou candidato de grupos. Tá? Eu, primeiramente, sou um candidato de mim mesmo e para o Cefet. Tenho propósitos educacionais que julguem, caso entendam que minha proposta é interessante, como já disse, estou pronto a dar minha contribuição, sendo eleito ou não, porque essa eleição, os interesses da instituição estão acima das ambições de qualquer um dos candidatos. Então, só para esclarecer essa questão que o professor Ron colocou, a avaliação da equipe do MEC, o fato de não ter dado, não significa uma reprovação. Simplesmente o resultado não foi exposto e nós temos um curso com uma boa estrutura que haverá de ser aprovado, inclusive com um conceito muito bom e muito melhor do que outros que existem por aí, por esse Brasil afora, porque a nossa escola ainda se prepara para fazer curso, que ela não está desesperada para estar implantando curso superior apenas para ter números. Nós haveremos de implantar curso superior com muita consciência, com muita responsabilidade.
Para isso nós precisamos de participação, de envolvimento, de interesse de todos, porque nós também temos que ser conscientes e responsáveis por isso, porque não haveremos de deixar a nossa instituição servir de galhafa, de estar como quem suspeitam, né, do nosso curso, da qualidade, da eficiência que temos. Porque com aquela estrutura que nós temos com o curso de telemática, se ele não for aprovado, honestamente, eu não sei o que é que essa comissão veio fazer ali. Porque conhecedor de causa, conhecedor de estrutura de outros cursos, não vai ser por falta de livros, porque livros tem, não em quantidade suficiente, talvez não qualitativamente suficiente, mas haverá de chegar. Existem outros cursos que estão ali. André Sarmento, de qual candidato? Bom dia, companheiros que estão presentes nesse debate. Eu tenho uma pergunta a formular, meu nome é André Sarmento, certo? A pergunta a formular para o candidato João Batista. Sabemos das dificuldades dos Cefetes, eu digo não só da sede, da UNED, mas como o Cefet em Pernambuco, feito o Cefet em todo o Brasil, certo? São várias dificuldades, são refeitórios, são livros, certo? São concomitância, corte na bolsa de trabalho, corte na verba para a educação. Esse quadro é, por um lado, a política do governo federal de corte e de sucateamento da educação. E, por outro lado, certo? É a exclusão dos estudantes nas decisões da escola. Porque todos esses interesses, todos esses ataques são direcionados aos estudantes, certo? Então, diante desse quadro, eu queria saber o que o João Batista tem a falar, certo? Sobre essa questão da exclusão dos estudantes, dos encaminhamentos da escola, porque eu mesmo fui diretor de ensino de João Pessoa e nada fez a respeito sobre essa questão da participação dos estudantes nos encaminhamentos da escola. Muito obrigado. Eu não tenho lembrança de ter te visto nas batalhas que foram travadas lá junto comigo. Eu acho que eu tenho uma boa memória. Dizer que o estudante não tem participação na escola, participa em todos os conselhos, né? Conselho diretor, né? Nós temos aluno no conselho pedagógico, conselho disciplinar. É investido no aluno ano o equivalente a 130 computadores de última geração por uma opção dada ao aluno, não é? Será que isso o aluno não tem influência, participação na escola? Será? Eu fui aluno também nessa escola que hoje sou professor, companheiro. Hoje vocês têm mais prerrogativas do que no meu tempo de aluno. Fui bolsista, carente também, vivi nos programas, e hoje eu vejo o aluno com um atendimento que, honestamente, tá? Não vejo muito do que reclamar, não. Apesar de que é necessário reclamar, tá? Para que a gente possa fazer cada vez melhor. A gente precisa de um aluno, né, que valorize mais a instituição, porque para cada um de vocês que estão estudando, existe muito mais de 15 que gostariam de estar dentro daquela instituição, participando, frequentando a escola, usufruindo. Serviço médico, odontológico, refeitório, assistência, bolsa, eu posso enumerar uma certa questão. E dizer que o aluno não tem participação, não tem valorização, olha, gente, eu acredito que é preciso refletir melhor, ou você precisa vivenciar melhor a nossa escola. Bom, nós queremos fazer uma consulta aqui a vocês, porque ainda resta nesse bloco ainda 5 perguntas. Então nós sugerimos que nós passamos ao terceiro bloco, onde os candidatos farão perguntas entre si.